Quem construiu o muro chamado Muro das Lamentações ou Muro Ocidental? Quando foi construído? Com que objetivo? Com que fim? Porque justamente essa parte é sagrada e não outra parte do Muro Ocidental, já que o Muro Ocidental se estende desde o sul ao norte ao longo de 488 metros. Vamos tentar responder uma por uma essas perguntas. Quem construi o templo, vamos dizer, o muro, com o objetivo de fazer reformas dentro do templo, e o templo estava detrás desse muro que vemos aqui, foi o rei Herodes o Grande, chamado o rei dos judeus, que assume o poder no ano 37 antes de nossa era, e ele morre no ano -4, ou seja, 4 antes de nossa era. O rei Herodes vai fazer uma obra majestuosa, suntuosa, de um nível de luxo inusitado. O maior espaço sagrado da história antiga, da época do Segundo Templo, da época de Jesus. Maior que o Foro de Roma ou qualquer outro templo romano que vocês possam imaginar. E ele vai fazer essa obra, como já disse, dentro do templo, que está além da parede, que vemos aqui, vai elevar o nível do solo, do piso, criar uma esplanada, uma estrutura gigante. O templo vai estar sobre essa esplanada e, além disso, ele vai ampliar a área, ou as áreas destinadas a pessoas não judias que queriam visitar, por exemplo, e conhecer essa obra magnânima do templo. Para fazer toda essa obra, essa reforma impressionante, impactante, ele precisava de muros de contenção. Ou seja, o que vocês estão vendo aqui é um muro, ao igual que outros 3 muros. Esse é ocidental, temos o sul, norte e oriental. Todos os muros eram muros de contenção. Precisavam segurar toda essa obra magnânima que Herodes estava fazendo no templo, na área do templo. É por isso que no ano 19, no ano 20, antes de nossa era, ele vai iniciar as reformas, a construção desse templo sagrado. Agora, o que tinha antes disso? Tinha um templo modesto, simples, construído por aqueles judeus que retornaram da Babilônia. Herodes vai pegar essa estrutura modesta e vai fazer disso uma obra suntuosa, luxuosa. Agora, até o ano 2010, 2011, se acreditava que Herodes o Grande foi aquele que construiu sozinho toda essa obra. Só que, no ano 2011, foram encontradas moedas romanas que datavam do ano 20 de nossa era, ou seja, uns 25 anos depois da morte de Herodes e uns 40 anos depois do início da construção do templo. E aí chegaram à conclusão historiadores e arqueólogos que Herodes o Grande não foi aquele, ou seja, ele foi quem iniciou a construção, mas não foi aquele que terminou a construção do templo, porque também foram encontradas moedas de épocas tardias. Agora, a conclusão é que provavelmente os filhos de Herodes, netos de Herodes, continuaram construindo essa obra. Isso me leva a uma passagem que aparece no Evangelho de João, que talvez muitos de vocês conhecem, onde Jesus disse que ele é capaz de destruir o templo e em 3 dias reconstruí-lo. E os discípulos dele falam assim: mestre, mas o templo demorou 46 anos em ser construído. Então, de repente, esse versículo do Evangelho de João recebe uma perspectiva histórica, o que é hoje em dia considerado como real, talvez um fato histórico, que o templo demorou provavelmente, como diz o Evangelho de João, 46 anos em ser construído. Agora, o que vemos aqui, como já disse, não é parte do templo, é o muro externo do templo. Talvez algum dia os muçulmanos permitam fazer escavações e poderemos talvez chegar e descobrir que tem realmente dentro, ou seja, além dessa parede que vemos aqui. Em um próximo vídeo eu vou contar para vocês por que essa parte que vemos aqui, só essa parte de 60 metros aproximadamente do muro ocidental, ou hoje em dia chamado também o Muro das Lamentações, porque só essa parte é sagrada. Por enquanto, mando um grande abraço aqui de Jerusalém para todos vocês.